Agora sim, agora entrou e tá certo. Esperar o povo entrar aí. Amém. Entrou alguém aí, a paz do Senhor, você que entrou aí. O povo daqui a pouco tá entrando aí. A gente hoje está um pouquinho atrasado aí por alguns problemas técnicos, mas eu quero orar com você que está entrando, que já está aí na live nesse momento. Quero orar com você agora, antes de começar a falar aqui coisas concernentes a relacionamento. Feche seus olhos aí na sua casa, que eu quero orar com você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus de glória. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus pelo dia maravilhoso que tivemos, Pai, e pela graça de podermos estarmos aqui reunidos, Pai. Eu com a pastora Raquel aqui e os demais que vão assistir essa live, que já estão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mesmo distante, eu quero te fazer um pedido esta noite, Pai, depois desse agradecimento. Que haja um envolvimento espiritual, Pai, entre nós aqui que estaremos, Senhor Deus, declarando a sua palavra, os teus filhos que estarão recebendo, Pai. Senhor, eu quero entregar cada família nas tuas mãos, que em nome de Jesus, Pai, se houve alguma briga, se houve alguma contenda, se houve algum problema no lado dos seus filhos, Pai, em o nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito agora comece a agir, reagir, Senhor Deus, sobre a vida dos seus filhos, para que a paz venha reinar, para que o inimigo não faça morada em nenhuma parte da vida dos seus filhos, para que em nome de Jesus, Pai, teus filhos venham ter discernimento daquilo que foi falado, o bom proveito de tudo aquilo que eles precisarem na mensagem que vai ser entregue, Pai. Senhor, para tudo que fazemos, contamos e necessitamos do Senhor, necessitamos da tua ação. Pai, toma nosso corpo, toma nossa alma e toma nosso espírito nesse momento. Que haja uma comunhão, Pai, de corpo, alma e espírito com o teu Espírito Santo, Pai, para que, Senhor Deus, as coisas que vêm da sua parte para o nosso coração seja absorvida nesses três campos, Pai. Porque aqui vamos falar a respeito disso, o quanto é importante a gente cuidar de cada área da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor Deus, nesses poucos minutos que nós vamos falar milagres e maravilhas na casa de cada um de nós, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar essa noite, Pai, haja uma transformação do Seu Espírito, que a palavra é Sua. Nós não temos nada, nós somos apenas ministros, dispenseiros da Sua palavra. Usa-nos poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, você que está em casa, você que já entrou aí. Bota nos grupos aí, pastora. Pessoal que não viu, pessoal que... Bota nos grupos aí da igreja aí que já começou a live. Pessoal, eu quero essa noite usar um texto com você que está em 1 Tessalonicenses 5:23. Quero ler com você, anota aí, pastora, coloca aí esse versículo aí para os que forem entrar, saber do que a gente está falando. A gente vai falar de relacionamento, mas antes a gente precisa tratar algumas coisas que envolvem relacionamento e eu quero trazer você ao entendimento da palavra em relação a isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Olha que coisa linda essa carta vai trazer para a gente. Olha que oração linda o escritor dessa carta vai trazer para a gente. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o mesmo Deus de paz, nos santifique em tudo. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente quer tratar o Espírito, pastora, a gente vai para a igreja. Quando a gente quer tratar a carne, a gente vai no médico. E quando a gente quer tratar a alma, o que a gente faz? Um pecado, né?
Porque muitos problemas de relacionamento estão totalmente ligados à alma. Se você analisar muitos problemas que você tem hoje nos seus relacionamentos, não digo só em relacionamento conjugal, não. Digo no relacionamento com a igreja, no relacionamento com a sua vida pessoal, com os amigos, com filhos, com colegas de trabalho. Muitos problemas de relacionamento estão ligados à alma. Porque aprendemos que se nosso espírito precisa se fortalecer, vamos para a igreja, subimos monte, lemos a palavra, consagramos, mas é no espírito. Porque o Espírito Santo, ele age automaticamente no nosso espírito. Quando queremos uma mudança, quando sentimos que estamos doentes, sentimos que temos uma necessidade de uma correção física, nós vamos para o médico. Esteticamente ou de saúde, nós vamos para o médico, procuramos um especialista. E a alma? O que a gente faz para tratar a alma? Porque parte dos nossos relacionamentos têm sido quebrados não porque estamos doentes fisicamente. Porque você para analisar, se você encontra com uma pessoa doente fisicamente ou se ela encontra com você doente, a primeira coisa que acontece entre vocês dois é se preocupar um com o outro, saber qual o problema que é. Se for algo que você já teve ou conhece, ou essa pessoa conhece alguém que teve o problema que você, vai receitar no médico, vai receitar um remédio e se auxiliam um com o outro para resolver os problemas. Nunca, pode ser até uma pessoa que você não tem intimidade, mas se você encontra ela doente fisicamente, você automaticamente, ou ela te encontra, automaticamente há uma comoção, há uma misericórdia por essa vida e há necessidade de procurar ajudar. E quando o problema é no espírito, também você sabe, você tem palavra de Deus, você quer orar. Uma pessoa que chega para você e fala, eu estou com problema espiritual, tem demônios afligindo a minha casa, afligindo a minha família. Tem demônios afligindo meu casamento, tentando destruir, né, a minha vida profissional. E você vai orar por essa pessoa. E a gente fala muito de oração. Vamos orar e declara a palavra e manda versículos tratando o espírito e a alma. E quando é a alma? Porque a alma, ela interioriza as coisas. E a alma, ela tem um problema sério, que é individualizar na hora de um problema. Ela se tornar individual. Só que como se trata individual, um problema que não vai atingir uma pessoa só, vai atingir duas pessoas. E a carta que a gente leu em Tessalonicenses vai falar a respeito disso, né? O Deus, né? Olha o que a gente leu, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo. E ele usa esse termo, porque ele usa o espírito, porque é onde o Espírito Santo age automaticamente, primeiramente, é o contato inicial do Espírito Santo conosco, no nosso espírito. Porque antes não éramos convertidos, quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir, quando nós começamos a conhecer algo da palavra de Deus, automaticamente começamos a ter uma intimidade com o Espírito Santo. É a primeira vez, quando nós nos convertemos, o primeiro contato que a gente tem não é com Deus, é através do seu Espírito Santo. Depois começamos a trabalhar a nossa alma. Só que a alma, ela vagueia entre os sentimentos, porque, como eu sempre preguei para vocês, eu sempre falo nas minhas ministrações, o espírito se converte. Duas certezas que a gente tem. O espírito, ele se converte quando a gente aceita Jesus. Você aceitou Jesus, automaticamente seu espírito se converteu. Se liga, né? O seu corpo, você sabe que ele só vai se converter totalmente quando Jesus arrebatar a sua igreja. Esteja você vivo ou esteja você morto. Seu corpo vai ser transformado. Essa é uma promessa de Jesus para mim e para você. Então você não espera uma transformação total no seu corpo nessa terra. Essa é uma verdade, é uma realidade que todo crente sabe. Agora, a alma, quando a Bíblia fala de alma, a alma é algo que precisa de ser transformado dia após dia. Então tem gente parado, estacionado na sua vida ministerial porque ela cansou de converter a sua alma. E quando eu canso de converter a minha alma, quando eu canso, e gente, é natural que nós cansemos de converter a nossa alma.
A luta é tão grande que chega uma hora que a gente cansa de ficar lutando contra a nossa alma. E tem momentos que a gente realmente decide parar. Tem momentos que a gente realmente decide prostrar. Só que quando isso acontece, isso não fere somente a gente. Se fosse só a gente, estaria ótimo. Mas sempre tem pessoas que nos amam. E quando se parte para um relacionamento, quando parte para um casamento, quando parte para uma vida a dois, o problema é sério. Porque coisas vão deixar de ser resolvidas. Sempre que eu canso de tratar a minha alma, ou por um dia, ou por um mês, ou por um período de tempo, eu vou ter problema. O salmista ele fala, por que te abates a minha alma? Eu sempre uso esse versículo. O salmista está ali tratando a sua alma, porque a sua alma está doente. O espírito está 10, ó. Ele sabia quem era Deus, ele sabia do potencial de Deus, Davi sabia que ele era amado, ele não tinha problema com o espírito dele. Ele tinha intimidade com Deus, falava com Deus, sabia quanto era amado, era honrado por Deus. Sua carne também estava 10, lutou várias batalhas, levou seus arranhões, seu machucado, mas estava tudo curado, tudo sarado. Se tinha alguma doença, estava em tratamento. O problema era a alma, porque a alma de Davi afligia ele. E eu quero falar para você que está dentro desse relacionamento aí, onde você não acha saída, e a gente tem um péssimo mal de usar a melhor defesa nossa como um ataque, né? Achar que o ataque é a melhor defesa. Entenda, antes de nós resolvermos os problemas que nós temos com as pessoas, antes de nós resolvermos um problema que nós temos com o nosso cônjuge, antes de nós resolvermos um problema que nós temos com nossos filhos, nós precisamos resolver o problema que nós temos com a nossa alma. Porque se hoje eu não estou bem, não significa que resolvendo meu problema com a minha alma eu não vou ter problema. Eu vou ter problema com as pessoas, porém, o Deus de paz, como a gente leu, o Deus de paz estará santificando também, não só o meu corpo e não só o meu espírito, estará santificando a minha alma. E a minha alma santificada, a Bíblia está dizendo aqui, o mesmo Deus de paz. Se o Deus é de paz e ele vai santificar a sua alma, é para trazer paz. Um casamento tem problemas, um namoro tem problemas, um noivado tem problemas, uma amizade tem problemas, tem tempestades, como eu preguei ontem à noite. Tem tempestades, se levantam gigantes. Não tem nada de errado. Se você briga no seu casamento, tem suas discussões, tá legal. Precisa se discutir as coisas. Porém, o problema é, quando se discute, perde a paz? O problema é quando se briga, perde a paz. O problema é quando o gigante se levanta nesse relacionamento. A vontade é de ficar sozinho, sozinha, abandonar, ir embora, largar, quebrar a aliança, abandonar aquilo que você um dia prometeu que até a morte o separaria. Será que é essa a saída que o mundo está tomando, que você tem que tomar no seu casamento, no seu relacionamento, na sua amizade, na sua vida ministerial? Será que é essa a posição que você tem que tomar? Será? Você já se perguntou? Será que a posição que eu estou tomando dentro do meu casamento é a posição correta? Será que o quê? Gente, eu não quero negar a dor de ninguém. Eu não quero negar a dor de ninguém. Nós somos humanos, sentimentais e sentimos dores. Mas a pergunta que eu sempre me faço, muitas das vezes, quando eu estou sentindo algo, é: será que a posição que eu estou tomando diante desse problema é a melhor posição? Essa pergunta, ela trata a gente. Porque se eu tenho um problema, tudo bem, precisa ser resolvido. Agora, como resolver? Nem sempre eu e você temos a mesma resposta. E nós, eu e a pastora Raquel, somos pastores de casais. Estamos sempre aqui à disposição para discipular casais. Mas e temos na nossa igreja casais também disponíveis. Mas o problema é que as pessoas aprenderam a resolver seus problemas de relacionamento da sua forma. E não permitem que pastores ungidos, ontem eu falei sobre isso da ministração, as pessoas não confiam mais na unção pastoral. Sabe por quê que elas não confiam? Porque elas acham que o pastor vai na casa dela para dar uma opinião sobre o que ela tem que fazer no casamento dela para dar certo. O pastor vai encontrar com ela para fazer um comentário sobre o que ele pensa de um relacionamento perfeito. Gente, nós não estamos aqui para isso. Se fosse para dar opinião, eu ia ser blogueiro, eu não ia ser pastor.
Se eu e a pastora, nós somos pastores, é porque há uma unção sobre a nossa vida. E essa unção tem uma direção do céu para a sua vida. Só que essa direção só é dada para quem quer, não para quem não quer. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E nós estamos sempre disponíveis para isso, para dar essa direção, para que haja, para que o Deus de paz santifique seu lar, santifique sua família, santifique sua casa, santifique seu viver, traga paz para a sua vida, traga paz para o seu relacionamento. Amém, pastora? Amém. Você está falando sobre a alma aqui. Eu quero deixar aqui alguns posicionamentos que nós precisamos ter, né, no relacionamento. A gente precisa decidir ficar bem. Realmente é uma escolha. Nós escolhemos ficar bem. Não é fácil. Não é fácil. Não que a gente não acredite que Deus exista. Não que a gente não acredite que Deus habita dentro de nós através do seu Espírito. Mas tomar uma decisão e tomar uma outra posição, uma outra postura é difícil, mas não é impossível. Porque não existe nada impossível para Deus. Nada, nada. Nada impossível para Ele. Então, e aqui vem dizendo, um estudo muito legal que vem dizendo, que não sinta pena de si mesmo. A autopiedade é a idolatria. A autopiedade é a idolatria. Está lá em Marcos 8, 34 e 35. A Bíblia não está aqui, né? Pega a Bíblia. Está lá em Marcos 8, 34 e 35. Quando a gente sente pena muito da gente, demasiadamente, a gente acaba idolatrando a gente mesmo. É uma idolatria, né? É uma idolatria. E lá em Marcos 8, 34 e 35, leia aí, pastor. Vem dizendo sobre isso. Vai dizer o seguinte: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É isso? 8, 34 e 35. 34. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A gente acabou voltando para a parte da administração, mas no casamento é assim mesmo. No casamento a gente precisa se doar. No casamento a gente precisa olhar para a necessidade do nosso cônjuge muito maior, muitas das vezes muito maior do que a nossa mesmo. A necessidade, a situação, porque eu casei para fazer o Jefferson feliz. Eu não casei para ser feliz. Para ser feliz vai ser uma consequência da atitude, tanto minha como dele, da nossa disposição, tanto de fazer um feliz como o outro feliz. Só que hoje em dia as pessoas elas querem a todo custo ser felizes, só que elas não se movem em nada para agradar o seu cônjuge, para melhorar para ele, para olhar para ele e para ela, entender o posicionamento dele ou dela espiritualmente ou naturalmente falando, entender as fragilidades, entender o momento difícil e tratar com amor. Com amor, como foi falado na outra live, com amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E esse amor é o que é o principal de tudo na nossa vida. Se nós não priorizarmos esse amor, a vontade mesmo é de desistir. Porque o relacionamento do casal não é fácil. Você que quer casar, você está solteiro, case. Case sim, é bom. A vida a dois não é ruim. A vida a dois ela é muito boa. Só que entenda que o relacionamento ele não vem pronto, ele é construído. O relacionamento ele vem construído com renúncias. O relacionamento ele vem sendo construído com
com entendimento, com amor. O amor ele vai sendo gerado, o amor ele vai sendo construído à medida que a gente vai vivendo, entendendo, procurando entender, deixando o egoísmo de lado. Porque no relacionamento, quando é no início, as pessoas elas querem só o seu bel prazer, só a sua vontade. A minha vontade é o que prevalece e o outro que se vira que tem que fazer. Mas não é dessa forma. Dessa forma não é uma forma correta de se lidar. E isso não se estende também à casa do Senhor, né? Quando a gente faz para Deus, a gente faz para o Senhor sem esperar nada em troca, a gente faz por amor. Assim é num relacionamento. Lá em Efésios, eu não sei se é o 6 ou se é o 5, vem falando da submissão da mulher, mas vem falando primeiro que o homem precisa amar a mulher. E essa é uma questão que é muito polêmica, porque as pessoas falam que a mulher precisa ser submissa, só que esquece que o homem tem que amar a mulher. O homem tem que amar a mulher de uma forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. Lá em Efésios mesmo vem dizendo, vem comparando, vem na verdade comparando o amor e o cuidado que o homem precisa ter com a mulher. O amor precisa ser sacrificial, o amor precisa ser de uma forma de se doar. O amor sacrificial ele se doa, o amor sacrificial ele sofre. O amor sacrificial, ele espera, ele crê, ele entende. O amor sacrificial de Jesus pela igreja foi isso. Ele veio, ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer por amor à igreja, que até então, ali naquele momento, ele não via, mas sabia que ia ser construído logo após a sua morte, que foi construído. E eu estudando um pouco sobre o livro de Atos, o livro de Atos ele foi escrito 30 anos depois, né? Ele foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus. E a gente pensa que logo acabou e aconteceu. Não, aconteceu, tudo aquilo aconteceu. Mas o que foi escrito ali foi escrito 30 anos depois. Então um relacionamento ele é construído e demanda um tempo. A gente não casa e a gente já conhece a pessoa, a gente não conhece. A gente precisa entender dentro da Bíblia qual é o nosso papel. O meu papel é de submissão ao meu esposo, porque eu sei que ele tem uma missão. E a missão ela é tanto espiritual como material também. É uma missão tanto espiritual como uma visão terrena. E essa visão ela precisa estar de acordo com a palavra, porque senão dá tudo errado. É verdade. Dá tudo errado. E é fácil você ser submissa. Aí eu falo para as mulheres, é fácil a gente ser submissa quando a gente tem um sacerdote na nossa casa que consegue dar a missão para a gente seguir. Agora, quando não se tem, e aí, pastor? Complicado. Muito bem, pastor, isso que você colocou. Eu quero ler com você 2 versículos. Seu Edson ajudou a gente aí. Eu vou pedir ele para continuar ajudando, colocando os versículos aí, seu Edson. Meu braço. Me ajuda aí. Coloca aí Gênesis 2:18 e Gênesis 2:24. Gênesis 2:18 e Gênesis 2:24. Aqui diz o seguinte, o 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E o 24 vai dizer, por isso, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se uma só carne. Mas eu quero usar também um outro versículo aqui, que diz, quer ver? Deixa eu ver aqui. Versículo que diz que eles estavam nu. O Gênesis 1:26. Não é 1:26 não. Depois eu vou achar aqui. Mas diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois você acha aí, pastor. Eu não tô lembrando. Eu li aqui agora, mas não estou achando. Ou seja, antes disso, Deus vai dizer, acho que é Gênesis 1, que Deus vai dizer que eles estavam nus, foram criados nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Por que eu estou usando esses versículos, gente?
Porque um relacionamento é feito de duas pessoas. Não dá para ter relacionamento com o mínimo de duas pessoas. E o Deus de paz, que a gente leu em Tessalonicenses, desde a criação do homem, ele tenta se relacionar com o homem. E essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é relacionamento. Nós achamos que a natureza de Deus é justiça, só que justiça é atributo de Deus. Mas a natureza do Deus que eu e você conhece é um Deus de relacionamento, isso é natural dele. 2:25. 2:25, né? Acho que foi isso que eu pulei. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto da varoa do varão foi tomada, por isso deixa um homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, se Deus, quando gerou o homem, a primeira coisa que ele procurou ter com o homem foi um relacionamento, é porque a natureza de Deus, antes de criar o homem, já era uma natureza de relacionamento. Para isso que desde que o mundo é mundo, e antes da criação do homem, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles sempre tiveram relacionamento e nunca tiveram problema com isso. Por isso que ele gerou o homem a sua natureza. A natureza de Deus é uma natureza de relacionamento. A nossa também precisa ser. O pecado corrompeu, pastor, esse relacionamento. O Satanás, ele viu que a forma de destruir a natureza do homem era desfazer o relacionamento dele com Deus. Porque desfazendo o relacionamento dele com o seu pai, com aquele que o criou, automaticamente seria difícil ele ter relacionamento com a mulher que Adão olha. A Bíblia diz que Adão olha para Eva e vê ela linda, vê ela formosa, vê ela maravilhosa. Mas por que agora ele não consegue mais ter um relacionamento perfeito com ela? Por quê? Porque antes do pecado, o casal estava nu e não se envergonhava. Mas depois do pecado, o casal agora não consegue mais se olhar. Eles encontram vergonha entre eles. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente começou falando de alma. E sabe, hoje, mais do que nunca, as pessoas já entram. A gente fala de casamento e muitas das vezes as pessoas não compreendem, pastora. As pessoas querem tratar problemas que foram gerados dentro do casamento, mas que não são a causa. São consequência. Você podia anotar isso daí, que isso é forte para a sua vida. Você está tentando tratar a consequência do problema do seu casamento como se fosse causa. Por que, pastor? Que não é o que eu estou sofrendo no meu casamento não é causa, é consequência. Porque muitos problemas na alma você trouxe para esse relacionamento antes de se encontrar com essa pessoa. E aí, como é que faz? É a mesma coisa, a gente tem uma dor de cabeça. Aí a gente sabe o que a gente faz? Toma um comprimido. Porque a gente sabe que um comprimido resolve uma dor de cabeça. Só que uma dor de cabeça é consequência, não é causa. Tem alguma coisa no nosso corpo que não está bem. Mas a gente não quer saber, está com pressa, toma um comprimido e resolve a dor de cabeça. Só que essa dor de cabeça, muitas das vezes, ela pode se resolver com comprimido, mas ela pode evoluir, porque o seu corpo está gritando e dizendo para você que esse problema não é só uma dor de cabeça. A dor de cabeça é só uma consequência de algo que não está funcionando bem em você. Às vezes você tem dor de estômago da dor de cabeça. Às vezes você não está com o fígado bom, está com dor de cabeça. Às vezes você tem um problema, está dando febre, e você não sabe o que é a febre, da onde provém, mas é algo em você que não está funcionando bem. E você está tratando a consequência, está tratando a causa. Aí você entra no relacionamento com muitas marcas. É natural, ninguém entra no relacionamento curado. Por isso que a pastora falou, precisa-se haver, né? Como é que você falou? Precisa-se haver a preocupação diária de uma manutenção nesse relacionamento. As pessoas entram para dentro de casa, casaram, botou a aliança no dedo, né? Fecha a porta e fala, tô casado, pronto, acabou, vamos viver agora. Só que é a hora de começar a tratar, fazer uma manutenção diária nesse relacionamento, porque são duas pessoas que se uniram com problemas na sua alma. Podem ser boas espiritualmente, podem ser boas fisicamente, pode ter um vigor físico muito bom, pode ser que um e o outro era firme na igreja, firme na obra, fazia a obra, orava, jejuava, mas nós não podemos negar que um Deus trino fez eu e você trino também.
Amém. Ele é corpo, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu e você somos corpo, alma e espírito. Agora, une três pessoas. Une duas, perdão, gente. Errei. Une duas pessoas. Une duas pessoas onde serão unidos. Não só um homem ou uma mulher, mas serão unidos um corpo, dois corpos, duas almas e dois espíritos. Se vamos supor, se o espírito de um está ruim, a alma de outro está ruim também. Vai dar ruim. Dar ruim é o quadrado. Quer dizer, é o cubo, né? Gente. O negócio tá Você já parou para analisar isso? Às vezes o seu problema nesse relacionamento é a alma, mas o problema do seu marido é o espírito. Às vezes o problema do seu marido é físico, é o corpo, mas o seu problema é o espírito. Às vezes o problema do seu marido é a alma, mas o seu é o espírito. Você já parou para fazer essa matemática no seu casamento? Para saber. O marido é a carne. E aí você quer que ele te entenda e ele quer que você entenda ele. Aí você está falando para ele de alma, porque o seu problema é na alma, ele está falando, não, é espírito. Aí ele quer falar para você de espírito, você não é a alma. Como é que vai haver relacionamento nisso? Mas eu preciso falar uma coisa aqui. Pode falar, pastor. Mas é mais fácil. Ela aqueceu, tá aquecendo agora. Ela pega no tranco, demora. Misericórdia, Então, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Quando o homem ele tem essa percepção que a mulher que ela tem um problema na alma, o homem sendo espiritual, ele consegue manter mais o equilíbrio dentro da casa, no ministério, no trabalho, do que quando a mulher ela entende o plano espiritual e o homem não. É verdade. Entendeu? Porque o sacerdote é ele que é responsável de trazer a espiritualidade para casa. Ainda que muitas das vezes nós ouvimos falando que nós somos a coluna, e nós somos isso, que nós somos aquilo. Sim, a mulher sábia edifica a sua casa, por isso que nós somos a coluna. Mas quem mantém ela em paz é o homem. É vero. Então, pastor, é mais fácil manter um equilíbrio dentro da sua casa quando o homem ele é espiritual e ele consegue ter o discernimento da fragilidade da mulher, e tanto se a mulher está espiritualmente, se está almática, ou se a mulher está carnal, quando o homem ele é espiritual e ele tem essa percepção para trazer o equilíbrio dentro da casa é mais fácil. Agora, quando é o contrário, parece que a nossa luta é o cubo. A luta de uma mulher espiritual para trazer um equilíbrio na casa, não edificar. Muito difícil, é verdade. Não edificar, porque edificar é uma coisa. Trazer harmonia dentro de casa não é o nosso papel. O nosso papel é ser submissa à missão do sacerdote. Se o sacerdote não tem missão, é mais difícil a mulher manter a harmonia. Isso é bíblico. Isso não sou eu que estou dizendo. O homem carnal é problema dobrado. É mais difícil, não é impossível, porque para Deus não existe nada impossível. Eu falo que é difícil, mas não é impossível, porque nós mulheres... Você conseguiu, né? Fala, eu consegui. Nós mulheres com o espírito, a gente consegue, através da força do espírito, vencer. Foi fácil? Nada fácil. Não foi fácil, foi bem difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês, foi bem difícil, mas o Senhor não dá nada que a gente não venha suportar. É verdade. Entendeu? O Senhor não dá nada que a gente... Se foi do Senhor o seu casamento, né? Se você não passou por cima dos princípios, né? Porque não tem como Deus também agir quando a gente passa por cima dos princípios e a gente está com brechas abertas. Desculpa falar, eu preciso falar isso. Porque a gente joga na conta de Deus. Mas, na verdade, os nossos atos é que vão determinar se Deus está tomando conta da nossa casa. Se o Senhor é o centro. Se eu comecei tudo errado, como você quer que Deus conserte? Quem tem que consertar é você. Meu Deus. Não joga para Deus uma responsabilidade que é sua. É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade nossa.
viver nos princípios. Se os princípios foram quebrados, não queira que Deus cumpra a sua promessa, ainda que ela esteja de pé, desde que você volte para os princípios, porque quando está ainda a vida, há esperança. Quanto há tempo de eu poder voltar atrás e viver os princípios, eu consigo viver a graça de Deus e a sua plenitude dentro da minha casa. Mas voltando lá, então quando o homem ele é espiritual, quando o homem, que cada vez mais assim é bem complicada essa situação, o homem, a mulher tem mais facilidade de ser mais espiritual do que o homem, mas isso pode vir a acontecer sim, porque é difícil, mas não é impossível. Quando o homem ele tem um lado espiritual, né, que domina ele tem uma facilidade muito maior de trazer um equilíbrio na sua casa, com seus filhos, no seu ministério. Agora, quando é o contrário, a gente até consegue, mas a gente faz uma força como se estivesse levando 3 pneus de caminhão. Um homem extremo, né, pastora? Um homem em si, você mulher, falo pra você, mulher casada, tá? Primeira chave que eu te dou, pros casados, não pros namorados, nem pros ajuntados, pros casados. Separação não é opção. Porque a primeira seta que Satanás manda quando você não está conseguindo equilibrar o seu relacionamento é que essa pessoa não vai prestar para você, então a melhor coisa é você largar. E ele começa com essa mentira na sua mente, lançando, até virar uma verdade. Então repreende isso em nome de Jesus. Mas o que eu queria dizer é que um homem ele é extremista demais na sua razão de ser. Quando ele é carnal com vontade. Ele é tão carnal que se bobear, ele faz a mulher que é espiritual ser carnal também. Sai da graça. Sai da graça, muitas das vezes. Agora, quando ele se torna espiritual também, ele vai lá no topo. E ele consegue passar por cima de alguns problemas, de algumas dificuldades no céu, voando. Eu acho que parou. Aqui parou. Parou não, continua. Só aí. Então ele consegue passar algumas dificuldades, alguns problemas lá no céu voando. Então, o homem tem esses... E quando ele tem os seus problemas na alma, mesmo sendo espiritual, ele volta a ser carnal de novo. Prova disso é muitos pastores aí que você viu serem grandes homens de Deus. Olha só o que eu vou falar. Muitos pastores que você viu que eram grandes homens de Deus e voltaram para a bebida, voltaram para a droga ou voltaram para a prostituição. Mas você já percebeu uma coisa, pastora? Raramente você vê ex-pastora. Raramente você vê ex-pastora. Raramente você vê uma mulher que foi grande mulher de Deus, pregadora da palavra, ir para o mundo, ir para a prostituição, ir para as drogas. Não estou dizendo que não acontece. Existem exceções. Mas é muito menor o número de mulheres que foram ministras do evangelho, largaram tudo, abandonaram Deus, abandonaram tudo, não querem mais nada com o evangelho, foram para a prostituição, para a droga, voltaram para os vícios antigos, raramente. Porque a mulher, ela por ser emoção, ela vai crescendo gradativamente, então ela se torna mais constante. O problema do homem é inconstância. É um lado que Satanás ele gosta de operar na vida do homem, na área da inconstância. Eu acho que, assim, o que eu vejo, o que eu tenho visto, eu acho, mais além do que a inconstância, eu acho que é a dependência. Porque o homem, por trabalhar, o homem por ter seu sustento, o homem por ser forte, tem uma dificuldade de ser dependente de Deus. E não tem como a gente ser espiritual não sendo dependente. Nós precisamos depender de Deus em todas as áreas para a gente poder entrar ou começar a ser um homem, uma mulher espiritual. E a mulher ela já tem essa dependência. Claro que tem exceções. Existem mulheres que são mais razão, existem mulheres que trabalham fora, são super, hiper independentes e se acham as mulheres acima de tudo e acima de todos. Passam por cima do marido. Existem várias exceções. Existem mulheres soberbas, existem mulheres que acham que não depende de ninguém. Existem mulheres que a sua inteligência é o seu Deus. Claro que existe isso, mas a característica feminina ela já é de dependência.
Então, se a característica da feminina ela já é de dependência, ela tem mais facilidade de depender. E quando nós temos uma facilidade maior de depender, nós temos também uma facilidade maior de ser espiritual. E o homem tem 80% de dificuldade de depender de Deus. Porque ele acha que vai resolver tudo com o seu salário, ele acha que vai resolver tudo com a sua força, ele acha que vai resolver tudo porque ele é homem, que ele tem que resolver, e muitas das vezes não consulta a Deus, não ora a Deus, não busca o Senhor para tomar as atitudes. Tudo isso é desequilíbrio. Não toma. Aí tem desequilíbrio o quê? Não só na vida dele, desequilíbrio numa família, porque a mulher fica frustrada porque quer um homem espiritual. A casa vê uma desarmonia e começa a vir as brechas. Há uma desarmonia na casa, há uma desarmonia no relacionamento. Aí vem as brigas, aí os filhos veem as brigas. Aí o filho vive, cresce num lar desarmonioso. Onde a mulher chega uma hora que ela está de saco cheio, ela larga o marido em casa e vai para a igreja assim mesmo. O que mais acontece é isso. A mulher está de saco cheio, ela vai, tu não quer não, o problema é seu. Vai, fica em casa e acaba indo para a igreja. Mas é isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Não é isso. Nós precisamos entender os princípios. Lá no início não era dessa forma. Deus instituiu o homem e a mulher. E ele disse, somos dois numa só carne. Então quando eu ando separado do meu esposo, eu estou saindo desse princípio. E não tem como Deus estabelecer os seus propósitos se os princípios estão quebrados. Então nós precisamos voltar lá atrás e viver os princípios que foram se perdendo conforme os anos e as décadas e os movimentos vieram. Antes a mulher era super oprimida, hoje a mulher é super valorizada e acha que não depende do homem. Só que nessas duas tangentes nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio. E se esse equilíbrio não for estabelecido, a nossa casa não viverá as promessas de Deus. Isso é uma realidade. Então eu não posso jogar para Deus uma responsabilidade que é minha. É minha responsabilidade ser uma mulher sábia e edificar a minha casa. É responsabilidade do pastor ser o sacerdote e manter a missão, e me dar a missão. E eu preciso estar debaixo dessa missão. Nós precisamos andar assim, coeso. Quando isso não acontece, o desequilíbrio ele vem. Não bota na conta de Deus, porque ele já deixou escrito. Não joga para Deus uma coisa que ele já ordenou. Ele já ordenou isso. E quem não cumpre somos nós. Nós que não cumprimos. As coisas não fluem na nossa vida porque nós não cumprimos. Não é Deus. Deus já tá tudo escrito que Deus tem reservado para nós. Ele diz que se andarmos na sua vontade, será feito os seus propósitos deles serão instituídos. Ele diz que os nossos caminhos são mas os caminhos deles são mais altos. Ele instituiu várias coisas que já foram liberadas para nós. E se nós não vivermos esses princípios, não tem como. Deus é fiel demais na sua palavra. E ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel com relação a um infiel. Ele não é fiel com relação a quem não segue princípio. Não tem como a palavra dele surtir efeito numa pessoa que é infiel aos seus princípios. Se os princípios não são estabelecidos, não tem como você cumprir a promessa. Então não joga esse papinho de que Deus vai fazer. Isso já é coisa do passado. Deus já fez, ele já instituiu, já está escrito. A gente que precisa se colocar nesse posicionamento e parar de jogar a conta para Deus. Vamos crescer. Eita. Tá braba. Tudo é conta de Deus. Pastora, lindo que você está falando. Eu quero complementar isso que a pastora está falando aí contigo, usando Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Livro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também
cada qual que é dos outros. O que essa palavra vai nos ensinar? Que não foi para viver só que Deus te gerou. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas não foi para viver só que Deus te gerou. Deus te gerou para viver um relacionamento conjugal. Deus te gerou para viver um relacionamento de amizade. Deus te gerou para viver um relacionamento com a igreja, porque você é parte do corpo. Você não é o corpo sozinho, você é parte do corpo. Deus te gerou para desenvolver relacionamento com amigos, com famílias, com filhos, com toda a quantidade de pessoas que você conseguir conquistar na terra. Porém, dentro de um casamento, que é o fato em questão que nós estamos falando aqui, a pastora colocou muito bem, agora muito bem colocado, você precisa olhar para você e parar de jogar a conta para Deus. O que eu aprendo com esse versículo em Filipenses é uma das coisas que não acontece, pastora, no casamento hoje. Porque entram no casamento duas pessoas com problema no corpo, na alma e no espírito. E quando eles entram nesse relacionamento, pastor, e Satanás começa a brincar com esse casal, o que começa a acontecer? Começa cada um interiorizar o seu próprio problema. Porque eu interiorizo o meu próprio problema e não me abro para você. Você interioriza o seu e não abre para mim. O que isso vai gerar? Vai gerar relacionamento? Ou vai gerar guerra? Não, sem compartilhamento. E a Bíblia está ensinando aqui que cada um, olha só, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho a responsabilidade de ser sacerdote na minha casa. Mas não só isso. Como sacerdote, eu tenho, olha só, deixa eu te explicar. Eu, homem, obrigação, responsabilidade de ser sacerdote. Dentro da função do sacerdócio, cabe eu levar a minha esposa à sabedoria de uma auxiliadora idônea. Ela, mulher, responsabilidade de auxiliadora idônea. E uma das funções como auxiliadora idônea é suprir como auxiliadora o sacerdote. Ou seja, ela cumpre a função dela se preocupando com o potencial, com a responsabilidade que eu tenho. Eu cumpro a minha, o meu chamado sacerdotal não individual. A melhor forma de eu provar para você que eu estou cumprindo o meu chamado sacerdotal é eu auxiliando a minha esposa no papel dela, que é ser uma auxiliadora idônea para mim. Se eu sou uma pessoa fechada, como que ela vai me auxiliar? Por melhor que ela seja, por mais espiritual que ela seja. Se eu pego meus problemas, jogo para dentro de mim e falo, aqui você não entra, os problemas são meus. Como que uma auxiliadora idônea, uma mulher inteligente, sábia, cheia de Deus, ora, busca, mas por mais que ela queira, a porta aqui ó, tá fechada e ninguém entra, nem Deus eu deixo entrar. E aí, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então, você precisa abrir essa portinha do seu coração, deixar Jesus entrar, porque quando Jesus entra, ele leva pessoas também boas para te auxiliar. Nós aprendemos com as pessoas. Se hoje eu sou um homem espiritual, eu aprendi com a minha esposa. Mas eu tive que abrir a portinha do meu coração para deixar ela entrar. Entrou Jesus e Jesus mostrou que eu tinha do meu lado uma auxiliadora idônea. Olha só, ela estava do meu lado, mas eu não via ela como auxiliadora idônea. De repente, seja esse problema que você tem no seu relacionamento. Você, mulher, olha para o seu marido e fala, ele não é um sacerdote. Ele é só marido. Aí você, marido, olha para sua esposa e fala, ela não é auxiliadora idônea, é só a mulher. É só a mulher que Deus me deu. Fala igual Adão. É sim, essa é a mulher que tu me deu. Misericórdia. Então, só para fazer uma ressalva aqui, que a minha sogra colocou aqui, eu não tô falando para vocês não deixar de ir para a igreja não, tá? Não tem nada a ver com ir ou não ir para a igreja. Não tem nada a ver com ir ou não ir para a igreja não. Você tem que ir. A gente está falando do relacionamento, do papel do casal da mulher e do homem quando eles estão os juntos dois no ministério. Tá? É isso, dona Jandira, é os dois juntos no ministério. Está falando de problema conjugal dentro da igreja. Justamente, você precisa ir para a igreja sim, mesmo se o seu esposo não vai, você precisa sim, porque lá você vai recarregar suas baterias, lá você vai ter um abraço de uma irmã, uma palavra de uma irmã, de uma palavra do seu pastor. Tem profecia, então, tem revelação, tem visão. Aí sim, a gente está falando aqui outra coisa. A gente está falando do relacionamento do casal que tem ministério, tá?
do casal que não tem ministério e que não um é crente e o outro não é, realmente é mais complicado ainda, mas esse não é o nosso foco aqui. Para isso também a Bíblia tem uma direção. Tem, tá? para Depois isso, eu vou falar aqui. Para isso tem uma direção. Então, voltando ao assunto que eu estava falando sobre posicionamento. Isso a botar a culpa em Deus. Isso eu tô falando eu acredito que eu tô falando para as pessoas que entendem, que estão na casa do Senhor, que vivem o Evangelho, porque nós estamos ministrando para a nossa igreja, né? E quem estiver participando, amém, sejam bem-vindos, tá? Mas sempre estejam atentos à orientação do seu pastor, tá bom? Dos seus pastores. Então, com relação a jogar tudo para Deus, a responsabilidade de Deus com relação ao casamento já foi instituída. Já está escrito. Já está tudo escrito. Nós é que precisamos buscar e meditar na palavra de Deus para poder nos encaixar no querer de Deus. E aí as coisas começam a fluir espiritualmente na nossa casa, em todas as áreas. Então eu preciso me colocar num papel de mulher auxiliadora idônea, tanto do meu lar, né? No meu caso do Gerson, ministerialmente falando, e no caso de mulheres que têm filho também, como mãe. Então eu preciso juntar tudo isso e trazer um equilíbrio dentro da minha casa. Vou te falar que é fácil? Não é fácil não. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. E eu acredito que também para o homem espiritual também não é fácil. Não é fácil o homem ser espiritual, não é fácil o homem ter que suprir as necessidades da sua família, não é fácil o homem ser um bom marido, não é fácil o homem ser um bom pai, principalmente, mas não é impossível. Se nós nos dedicarmos, nós conseguimos chegar lá, pastor. Amém. Glória a Deus. Para esse caso aí, da mulher que é cristã e o marido não é, do marido que é cristão e a mulher não é, você precisa entender, né, já que foi perguntado aqui, eu vou responder. Você precisa entender que você escolheu entrar nesse relacionamento e que na maioria desses casos não casaram desse jeito. Casaram os dois ímpios, né, sem conhecimento da palavra, e no decorrer da caminhada um se converteu. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que, né, a mulher cristã e o marido não, ou o marido cristão e a mulher não, um vai santificar o outro. Aqui para a terra não tem a ver com salvação, a salvação é individual, mas uma casa onde um é cristão e o outro não é, porque casaram, não eram cristãos, ou se até também se casaram, mesmo a mulher ou o marido sabendo que o outro cônjuge não era cristão, mas decidiu casar, foi o que você plantou. Para você também eu vou dizer, separação não é opção. Aí eu vou lá no que a pastora Raquel falou. Não adianta agora se fazer coitado na presença de Deus e jogar esse problema para Deus. Porque Deus vai passar com você santificando a sua casa, santificando o seu marido, santificando a sua esposa, tá? Até que ele se converta. Porque a sua oração vai converter ele. Pastor, com que segurança você fala isso? A Bíblia diz, e eu acredito na palavra, ela é minha, é para mim, que diz que a oração do justo, né, pode muito em seus efeitos, tá? Diz que Deus ouve, os ouvidos dele não estão encolhidos para que não possa ouvir, né, a nossa voz. Oi? Não estão travados, tapados para que não possa ouvir. Ou seja, pastor, mas tem muitos anos que eu sou convertido e ele ou ela não se converteu. Descansa. Até a morte, enquanto a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Pastor, mas eu vou ter que esperar até a morte. Eu não sei, eu não estou dizendo que é dessa forma. A gente não sabe não. Mas se você plantou, você sabe que você vai ter que colher essa caminhada crendo que Deus vai salvar seu filho. Deus te sustenta. Vai te sustentar, não vai só salvar o seu cônjuge, ele vai te sustentar durante essa caminhada, vai te dar graça para suportar até o fim, e até o fim você vai ver sua vitória. Essa certeza eu tenho no Senhor. O meu Deus, ele é fiel.
Ele é fiel a quê? A mim e a você? Ele é fiel à sua palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, se você hoje está com pouca fé no seu relacionamento, porque você não está crendo na salvação do seu marido, na libertação dele, ou até o seu marido, a sua esposa, que já é cristã, mas não está espiritual, o filho, né? O filho também, que não tem um bom relacionamento com você e não se torna espiritual, então sai de dentro de você. Isso está matando a sua alma, isso está indo para a tua alma. Você pode estar fortalecido espiritualmente, fortalecido na carne, mas a sua alma está morrendo. Sabe por quê? Porque todos os dias ela está tentando dizer para o seu espírito, para a sua carne, olha, tuas orações estão sendo em vão, teu posicionamento está sendo em vão, tua busca está sendo em vão, tudo não está sendo em vão, não chegou o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, Apocalipse vai dizer isso. Tem que perseverar até o fim para receber a coroa da glória. Então ainda não é o fim. Se você está vivo, se teu filho está vivo, se tua esposa está viva, se teu marido está vivo, não é o fim. Ainda há tempo. Você precisa parar de olhar para essa pessoa e começar a olhar para o Deus de paz, que a gente leu em Tessalonicenses, que vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família. Só Ele. O fato da sua alma estar doente, muitas das vezes dentro do relacionamento, ou do seu cônjuge estar doente dentro desse relacionamento, é interiorizar, é olhar muito para si. Precisa se abrir a mente. A palavra de Deus, ela abre a mente. Se você está lendo a palavra e a sua mente não está sendo aberta, é porque você está lendo a palavra só com a alma, não está lendo através do Espírito. Porque o Espírito de Deus testifica a palavra no meu espírito. E o Espírito de Deus, testificando no meu espírito, trata a minha alma. Amém. E a sua alma tratada, você vai parar de olhar para o marido, para a esposa, para o filho, para o amigo, para o colega de trabalho e começar a olhar para Deus. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. A solução da pessoa que você ama, que não está dando jeito, não está nela. Você está errado, você está lutando errado. Eu falei isso antes da pregação. As pessoas não compreendem as coisas. A gente está lutando contra o pecado nosso, está lutando contra o pecado da pessoa, está lutando errado e está se cansando. Por quê? Porque está trazendo isso para a alma. Quando eu paro de lutar contra o pecado e começo a olhar para o Deus que venceu o pecado, conhecer o caráter de Deus que venceu o pecado, conhecer a natureza do Deus que venceu o pecado, conhecer o poder de Deus. A Bíblia diz que a gente erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que ela está dizendo. Então a gente não está vencendo batalha porque a gente não conhece a Escritura nem o poder de Deus. Então eu conheço o caráter do Deus que eu creio. Sabe? Eu conheço a natureza dele, eu conheço o poder dele, eu conheço a palavra dele, eu conheço a unção dele, eu conheço a visão que ele tem de mim, eu conheço a minha realidade. Gente, muda tudo. Aí quando o pecado bate a porta de novo, eu falo, ô Satanás, vai embora, vai. Eu já te achei, pode ir embora. Aqui você não faz mais morada. Ah, mas seu filho vai se perder. Meu filho vai se perder? Quem te disse? Ah, mas ele tá lá na droga. Quem te disse que ele vai se perder? Ele tá lá hoje, mas esse não é o fim dele. Ele vai sair de lá, ele vai... Com que certeza? Com o Deus que prometeu que você vai morar no inferno e é para lá que você vai. Eu quero ver Satanás tirar farinha com você desse jeito. Só que você fica tentando vencer, tentando fazer seu filho vencer o pecado, sua esposa vencer o pecado, seu marido vencer o pecado. Você está tentando vencer pecado em você e não consegue olhar para o autor e consumador da sua fé. É Ele que vai restaurar seu casamento, vai restaurar sua família, vai restaurar sua casa. Começa a crer nessa palavra. A gente está aqui já há dias, há meses trabalhando isso. Dentro da palavra de Deus, trouxemos aqui um versículo para trazer ao seu coração esse entendimento. É o Deus de paz. Olha o que Tessalonicenses vai dizer, o Deus de paz. Ele vai santificar seu marido, ele, família, ele vai santificar a sua casa. É o Deus de paz. Não é você com as suas atitudes, com o seu posicionamento. Deus gerou vocês, gente, para ser faróis, casais. Agora eu falo para casais. Deus gerou vocês para ser faróis. Pastor, mas eu não estou vendo a minha família como farol. É porque você está olhando para a sua família. Olha para o Deus de paz. É natural, gente. Eu não estou negando que eu olhe o tempo todo para Deus. Sabe? Tem hora que a dor vem, a dificuldade vem, a gente olha um para o outro. E às vezes parece, a gente olha até para a igreja e acha que não tá adiantando nada o que a gente está fazendo muitas das vezes. Mas aí Deus pega a gente, vira o nosso rosto e fala, filho, olha para mim. Lembra aquela música? Olha para mim. Canta aí, pastora. Olha para... Como é que é a música?
Não sei. Olha pra Eu mim. preciso do seu olhar. Como é que é? O pessoal vai gostar. Agora acho que vai aumentar a live aí, você cantando, vai. Olha pra mim. Deus falando contigo. Senhor. Olha pra mim. Por quê? O que eu preciso tanto. Porque eu preciso do teu olhar. Olha pra Deus. Cara, a gente tá encerrando aqui. Olha pra Deus. Ai. Só o Senhor para nos sustentar. A única forma de você deixar um pouco a carnalidade que a sua alma tá abraçando para ficar preso ao teu sofrimento é olhar para Deus. Deus não é carne. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí o contrário disso, a Bíblia vai dizer que Deus é espírito. Então a única forma de você sair desse marasmo que você está vivendo no seu relacionamento, seja ele qual for, é você agir como Deus age mediante aos problemas. Deus não age mediante a problemas com alma nem com carne. Deus é espírito. Sabe, eu sou um pouco carne, um pouco alma e um pouco espírito. Amém? Eu tô secando, você tá suando. Eu sou um pouco carne, um pouco alma Fazendo e um meu pouco papel, espírito. né, gente? Mas Deus, ele é completamente espírito. Completamente espiritual. Quando você olha para ele, não dá para olhar para Deus e continuar carnal. Não dá para olhar para Deus e continuar almático. Quando eu olho para Deus, a única coisa que eu consigo ser é espiritual. Porque ele é espiritual e eu sou cópia e semelhança dele. E ele está nos levando para uma atitude de espiritualidade nesse mundo carnal que nós estamos vivendo. É isso que Deus quer trazer para a sua vida. Uma vida espiritual no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua comunhão eclesiástica, seu ministério, seu chamado. Deus está querendo trazer uma espiritualidade. Você está tratando espiritualidade como alma e não tem nada a ver. Você precisa dividir essas coisas. Você precisa separar o que é carne, o que é espírito, mas o que é alma também é alma. Então começa a tratar na sua vida. Olha para a sua vida hoje, individual primeiramente. Vê o que mais está fragilizado, se é o corpo, se é a alma, se é o espírito. Defina isso e trate. Olha para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho e vê o que nele é mais fragilizado. Se é o corpo, se é a alma, se é o espírito. E tenta tratar aquilo que está mais doente. Lembra de um bombeiro? Um bombeiro, olha só. Pastor William, se tiver aí, vai concordar comigo ou vai discordar também, mas tudo bem. Já vamos encerrar. Um bombeiro, ele vai para uma ocorrência de um atropelamento, de um acidente, e quando ele chega lá, se uma pessoa foi atropelada, ela tem vários ferimentos no corpo, sabe? Se um ônibus pegou ela, se um carro pegou, tem vários ferimentos. Mas o bombeiro, ele é equipado, o médico bombeiro, ele é equipado para chegar lá e tratar aquilo que é fatal. Sabe? Uma perna quebrada não é tão fatal como uma batida forte na cabeça. Porque uma perna quebrada, dependendo de onde que ela quebrou, a pessoa vai sobreviver. É só uma perna quebrada, vai botar uns pinos e vai sobreviver. Mas uma batida forte na cabeça pode gerar uma morte rápida. Sabe? Uma perfuração no peito, de repente, vai gerar muito mais... vai trazer uma morte muito mais rápida para aquele acidentado do que um braço quebrado. Então olha hoje para o seu cônjuge, vê o que é fatal nele, o que está matando ele, qual a área do corpo dele, dela, que está fatal. É a alma, é o corpo, é o espírito. Ajuda ele em amor. Começa a tentar aqui, como a gente leu em Filipenses, propriamente. Não, às vezes está com o espírito morto. Espiritualmente está morto. Então, mas está vivendo na carne. Está vivendo na carne ou na alma. Vai ter que tratar. Para você auxiliar, não é para acusar não, hein? É para acusar, que a acusação é do diabo, é para ajudar. Amém. Amém? Amém. Mais alguma coisa, pastora? Não. Eu encerro aqui a minha participação e agradeço aqui, vamos lá. Nelly, Valtinho. Quem participou da live aí, tem 16 pessoas, né? Então, bota aí ó, um ponto aqui pra gente saber que dá um joinha você aí. Participou. Ah. Vamos lá, Nelly, Dona Nelly, seu Edson, Valtinho, Ingrid, Betânia, Missionária Ingrid, Leila, obrigado, Pastor Leila. Fábio, Pastor Fábio, beijo, saudade, Dona Jandira, minha mãe, minha sogra, beijão. minha sogra,
Bianca, Verônica, César, Bruno Sobreiro, Obreiro Sobreiro, Bianca, olha Carlinha. pra mim, Carlinha, vamos lá, Verônica, Suzana. Suzana, Mais quem? beijão. César. César. Além de mim, eu acho que muitos casais aprenderam muitas coisas hoje. Amém. Isso aí, varão. Esse é o nosso intuito. Levar um pouquinho aí de experiência que nós temos, não temos todas, mas prosseguimos para o alvo para poder ajudar vocês. Diaconisa Juliana, mais quem? 12, já estão saindo já. Então agradeço a vocês aí, desculpa para quem eu não falei o nome, que não apareceu aqui para mim, mas que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem. Compartilha Se aí, né? edificou a sua vida, eu acredito que vai edificar a vida de outros casais também. E se a trombeta não tocar, estaremos aqui de volta na segunda-feira para falar coisas concernentes ao reino. A gente falou que ia falar de Adão e Eva, né? Semana que vem. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre Adão e Eva, tá bom? Quero pedir você para compartilhar essa live aí, compartilhe aí nas suas redes sociais. Quero lembrar você, quinta-feira, culto de libertação, palavra de Deus lá forte para sua vida. Vai vir um pastor de fora. Vai vir um pastor abençoado aí pregando labareda de fogo puro, pregando quinta-feira. Você não pode ficar de fora. Amanhã tem a live com elas. Amanhã tem a live com elas no Insta. Tá, que horas? Então, live no Insta a partir das 15 horas. Live com elas. Tá. Nós vamos falar assuntos concernentes a nós, mulheres, dentro da palavra de Deus, tá bom? Não deixe de participar. Sábado tem obra na igreja, os homens aí, fica ligado, a gente vai estar pintando a igreja sábado, conto com a presença de vocês. Sábado. E domingo, nossa santa... domingo de manhã, tá? Escola de cura. Pra honra e glória do Senhor, quero você lá na nossa escola de cura. Domingo de manhã, inauguração da nossa escola de cura. Vai ser forte, gente. Tá? E... eu vou ficar caída lá na frente, vocês não tô passando mal, nem tô endemoniado. E domingo à noite... recebendo de Deus. E domingo à noite, Santa Ceia do Senhor, conto com a sua presença lá. Um grande beijo. Coraçãozinho. Coração para as fotos, vamos lá. Coração para as fotos. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Tá torto, amor. Você tem que abaixar mais a mão, senão não aparece o nosso rosto. Isso. Gente, um beijo. Peraí, amor, tem que tirar foto. Foto. Amém. Um grande beijo. Fiquem na paz. Uma boa noite pra vocês. Nós amamos vocês. Qualquer dúvida, chama a gente no privado. Manda coração. Manda coração aí pra gente, em nome de Jesus. Fica na paz, gente. Uma ótima segunda-feira pra vocês. Beijo a todas minhas amadas irmãs e irmãos.